Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho. Hoje, no episódio de número 277, a gente continua seguindo o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lembrando do nosso objetivo de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. E o capítulo 34, intitulado Alterações na Fé, foi objeto de reflexão do Evaldo, que daqui a pouquinho vai estar junto da gente. Só posso adiantar, não vou detalhar muito não. Fé parece que é um assunto já visitado e revisitado, já esgotado, mas como sempre, novos ângulos, e o Evaldo começa com muitos questionamentos, né? Aguarde e confie, daqui a pouquinho a gente vai ouvir junto, tá muito bom. E aí, os recados de sempre. Primeiro deles, sempre para te permitir aprofundar o assunto, estudar, refletir mais, elaborar suas questões, a gente coloca uma série de bibliografias complementares que ficam disponíveis nos comentários das diversas plataformas, incluindo o link, que você clica e já vai direto na lição, fica fácil de pesquisar, e aqui o nosso convite para você estudar e aprofundar o assunto junto com a gente. Aí você já aproveita e já se programa, porque se tiver perguntas, comentários, tem a live, que é o segundo momento, a gente vai estudar junto. E nela, se você estiver ao vivo, você pode participar, colocar sua pergunta, fazer seu comentário, enfim, é muito legal. Então esse é o segundo recado. Tem a nossa live, onde vai estar o Evaldo, a Lana, e com certeza vai estar você. Se você não puder, que pena, mas fica gravado. Você pode inclusive colocar o seu comentário depois, a gente tenta acompanhar. Se tiver dúvida, pode colocar lá também, tá? E o convite para você divulgar o link, tanto do podcast quanto das lives, fica tudo gravado lá. Participe conosco nesse esforço de divulgação. Último recadinho, fica até o final. A gente tem o nosso momento de oração, para a gente orar juntos, e sempre começa com uma poesia. A gente sempre tenta buscar Maria Dolores, porque é a minha poetisa espiritual preferida. Hoje não é diferente. Aproveita para a gente orar junto, nos conectarmos com o mais alto. E é isso. O último convite. Vamos ouvir? Olá a todos, desejo que as bênçãos de Deus e a proteção de Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas. E com imensa alegria, iniciaremos mais um podcast do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do médium Chico Xavier. O capítulo abordado será o 34, Alterações na Fé. Emmanuel comenta uma passagem que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, que diz: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. No início da lição trazida pela interpretação do Espírito Emmanuel, ele aborda duas posições, uma em que se encontram aqueles que mantêm a fé em Deus e na imortalidade da alma, acima dos obstáculos em que se nos apuram as faculdades no campo da vida, e que se encontram em clima de trabalho e burilamento. Na outra posição, se encontram os irmãos do caminho, que não puderam suportar o mesmo clima de trabalho e burilamento e que se bandearam não só para a indiferença, mas também para a negação. Ele roga compaixão dos primeiros para com os alterados da fé, que são os segundos. E continua relatando algumas situações que podem proporcionar a alteração da fé nos irmãos do caminho. Alguns deles se fazem passíveis dessa ou daquela observação, tendentes a interromper-lhes por algum tempo a capacidade de influenciação no ânimo alheio. Entretanto, em maioria,
são companheiros em graves transformações na vida íntima. Um terá visto crises e tribulações no instituto doméstico e se vê traumatizado como quem se vê à beira do colapso nervoso. Outro terá concordado com sugestões deprimentes e haverá caído nos labirintos da obsessão. Pode ser aquele que sofreu a deserção de pessoas queridas e não conseguiu furtar-se a profundo ressentimento. Quem sabe não seja um que varou desafios e testemunhos que lhe impuseram enfermidade e cansaço, estirando-se em desânimo ou desalento. Um primeiro questionamento para refletirmos é o seguinte: será que já estivemos ou estaremos algum dia em pelo menos uma das situações difíceis que foram relatadas? Ou mesmo outras que porventura abalam a nossa fé? Se conseguirmos lembrar, outra pergunta vem à tona: quais foram as nossas atitudes perante os entes queridos ou perante os irmãos que compartilharam a nossa convivência diante destas situações? Provavelmente, se fizermos uma análise isenta do sentimento de egoísmo e orgulho que ainda trazemos, veremos que cometemos ações que não são muito diferentes da emissão de ofensa, descaso e negação. Vamos lembrar dos nossos estudos anteriores. O mal está presente em tudo onde houver a ausência do bem, ou seja, não é somente na prática de algo ruim que ele se configura, mas sempre que houver a omissão do bem. Dessa forma, podemos entender que a passagem de Paulo aos Romanos, que diz: "Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem", apresenta duas frases interessantes com a palavra mal. A primeira é: "Não te deixes vencer pelo mal". Esse mal se refere ao geral, ou seja, tanto aquele que recebemos quanto aquele que cultivamos no nosso íntimo. Na segunda frase, "mas vence o mal com o bem", especifica o mal que possuímos em nosso íntimo, pois a nossa luta será sempre contra esse, visto que, nas vitórias em batalhas contra o que de ruim trazemos em nós, é que conseguiremos conquistar, aos poucos, a imunidade contra a influência do mal externo. Essa batalha é árdua, e para ilustrarmos, trazemos Emmanuel em outra obra, Palavra de Vida Eterna. Muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês, sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. Fortes as palavras de Emmanuel: para vencer o mal, não basta essa meia bondade. Joana de Ângeles nos esclarece o porquê dessas situações corriqueiras em nosso planeta na obra Liberta-te do Mal, capítulo Reflexões sobre a Calúnia.
Inevitavelmente, as imposições inferiores são muito mais fortes do que aquelas que proporcionam a ascensão espiritual, liberando o orgulho, a inveja, o ressentimento, a agressividade, o despotismo, a perseguição, a mentira, a calúnia e outros perversos comportamentos que defluem do ego atormentado. Toda vez que o indivíduo se sente ameaçado em sua fortaleza do egotismo pelos valores dignificantes do próximo, é dominado pela inveja e investe furioso, atacando aquele que supõe seu adversário. Porque ainda se compraz na situação deplorável que fortemente se encontra, não deseja permitir que outros rompam as barreiras que imobilizam as emoções dignas e os esforços de desenvolvimento espiritual, atribuindo sem fundamento calúnias contra o inimigo, gerando dificuldades ao seu trabalho, criando desentendimentos à sua volta, produzindo campanhas difamatórias em mecanismos de preservação da própria inferioridade. Esclarecido sobre o que encontramos e ainda encontraremos em nossa caminhada, podemos apresentar a seguinte justificativa para fugirmos das práticas das ações que nos cabem. Não estamos na posição que Emmanuel se referiu no início da lição. Vamos lembrar qual é? Daqueles que mantêm a fé em Deus e na imortalidade da alma, acima dos obstáculos em que se nos apuram as faculdades no campo da vida, e que se encontram em clima de trabalho e burilamento. Desta forma, é muito difícil pensar em compaixão para com os irmãos alterados em matéria de fé, principalmente com aqueles que nos ferem. Difícil é, mas será que ainda não queremos buscar o aperfeiçoamento espiritual? Podemos ficar presos a essa justificativa e continuarmos elegendo rotas de fuga do caminho que devemos trilhar. Ou então, poderemos intensificar a luta íntima contra os impulsos oriundos do orgulho e do egoísmo. Cabe a nós a escolha. Todavia, temos que ter sempre em mente que de nossas mudanças dependem as aquisições espirituais, que se ainda não queremos, precisamos olhar pelo viés da necessidade. As bênçãos divinas e mesmo a infinita misericórdia do Pai nos dão força e muitas vezes parcelam as consequências de nossas atitudes desastrosas. Mas as verdadeiras aquisições espirituais não são recebidas como dádivas celestes, e sim são frutos de nossas obras na sublime prática da caridade, em toda a sua extensão. Bem, fica para cada um refletir e definir o caminho a tomar. Enquanto isso, finalizo o nosso estudo com orientações de espíritos amigos a nos conclamar a atitudes dignas para com os irmãos alterados na fé. Joana de Ângeles. Apieda-te, portanto, de todo aquele que se transforme em teu algoz, que te crie embaraços às realizações edificantes com Jesus, que gere ciúmes e cisânia em referência às tuas atividades, orando por eles e te envolvendo na lã do Cordeiro de Deus, sendo compassivo e misericordioso, nunca lhes revidando mal por mal, nem acusação por acusação.
A força do ideal que abraças dar-te-á coragem e valor para o prosseguimento do serviço a que te dedicas. E quanto mais ferido, mais caluniado, certamente mais convicto da excelência dos teus propósitos, da tua vinculação com o sumo bem. Emmanuel. Diante dos irmãos alterados na fé, por essa ou aquela circunstância, usa discrição e caridade em qualquer pronunciamento. Não lhes agraves as inquietações, propondo-lhes problemas novos, e nem lhes agites as feridas da alma com apontamentos infelizes. Quando possível, entrega-lhes o pão do otimismo e a luz da esperança, sem reprovações desnecessárias. Ao reerguer-lhes a confiança, reconhecendo que a divina providência, com justiça e misericórdia, vela por nós todos e que os companheiros de Jesus são por ele chamados para construir e reconstruir. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto como seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhes as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Que Deus nos abençoe e que a nossa luz se resplandeça à custa do suor advindo do trabalho digno e edificante na obra do Cristo. Que assim seja. Iniciando o nosso momento de oração de hoje com a poesia Canção da Fé, de Maria Dolores. Se a tua fé não vê ou ainda não viu a presença da lágrima ou do espinho para vencer nos lances do caminho os perigos da marcha e as surpresas da treva, se a tua fé não ouve ou ainda não ouviu entre as flores que leva desde o berço da crença até agora o insulto em que a maldade se avigora a fim de que lhe des outra vez e outra vez o apoio da paciência e a lição da bondade, se a tua fé não encontrou ainda algo que a desagrade, na tarefa bem-vinda que te impele a servir ao amor e à verdade, se a tua fé não teve ou ainda não tem ofensas a perdoar e injúrias a esquecer, no sublime dever de amparar, socorrer ou levantar alguém, se enfim a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo, se ela não sofre ou ainda não sofreu golpes do orgulho vão, escárnio, desafio, tentação, para que aprendas, coração amigo, resistência e humildade, a tua fé, portanto, não passa, por enquanto, de um sonho que não veio à realidade. Porque a fé verdadeira, que redime e renova a humanidade e vale em tudo para a vida inteira. A fé que tanto ama e anda de rastros quando vibra e se eleva para os astros. Fé valente e profunda, que inspira, exemplifica, ergue e fecunda, será sempre obtida na batalha, na terra ou mais além, no coração que luta ou se estraçalha
para a glória do bem. Mestre e amigo Jesus, nesses instantes de preces e confortados pelas doces vibrações do Teu Evangelho, embora o nosso coração se acalme e o espírito se tranquilize, somos, uma vez mais, mestre amigo, confrontados com a nossa realidade de lutas, de dificuldades, oriundas dos erros do passado a se manifestarem no aqui e agora. Mas ampara-nos o coração para jamais nos esquecermos da bondade, da justiça e da misericórdia divinas, que são o sustentáculo do nosso espírito. Ajuda-nos, Jesus, a lembrar sempre, quando caminhavas sobre a terra, amparando-nos, ensinando-nos, nos protegendo, sendo a lição viva, o Evangelho vivo, espelho maior do amor de Deus entre nós. E uma vez mais podemos, neste momento de prece, sentir a presença dos Teus emissários de luz na continuidade da Sua divina missão. Que o nosso coração se abra para receber tanta luz e tanto amor, renovando nossas disposições, sobretudo, de lutar o bom combate dentro de nós mesmos, na disposição sincera de fazermos o melhor. Graças te damos, Mestre Jesus, por tanto amor, e contigo damos graças a Deus. Que assim seja.